Que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia. Hoje, Lamentações 4, quase terminando Lamentações de Jeremias. Amanhã a gente termina. Bem, vamos orar, pedir a bênção do Senhor para ouvir a voz de Deus em mais esse capítulo. Oremos. Bondoso Pai, grande Deus, que bom estarmos juntos para ouvir a Tua voz e nós pedimos mais uma vez a Tua iluminação, a Tua sabedoria, para entendermos a palavra. Em nome de Jesus, amém. Lamentações 4 é um livro, um capítulo interessante, e aqui nós encontramos Sião que chora seu lamentável estado. Encontramos aqui Sião que confessa os seus pecados. Aqui também Edom é ameaçada e, por outro lado, aqui em Lamentações 4, Sião é confortada. Então nós temos aqui a Deus apresentando o juízo, mas também o conforto. Vamos ler, por exemplo, já para a gente ter uma noção geral do capítulo, dos versos 1 até o versículo 1 até o versículo 13. Acompanhe comigo. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres, filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais dão o peito de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá, e ninguém há que lhe o dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que criaram entre escarlatas se apegam aos monturos. Porque maior é a maldade da filha do meu povo que o pecado de Sodoma, que foi subvertida num momento, sem o emprego de mãos nenhumas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos, e esses lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião até que consumiu os seus fundamentos. Não deram os reis à terra, nem os seus moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Aliás, o verso diz, não creram. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Aqui nós encontramos vários símbolos, símbolos de ouro, ouro fino, pedras. Todos eles parecem se aplicar ao templo, que foi adornado, com ouro e também as próprias pessoas. O vaso de barro, mencionado no verso 2, por exemplo, eram utensílios muito comuns e também baratos nos tempos antigos. O pensamento desse versículo é que os filhos de Sião, cujo valor podia ser mensurado apenas em ouro, eles foram contabilizados no livro de registro dos inimigos como praticamente sem valor. Um triste comentário para o baixo estado ao qual Judá havia caído nos tempos de Jeremias. Haviam se afastado dos caminhos de Deus, haviam se afastado do Senhor e, como consequência, perderam o real valor que tinham. No verso 6, Jeremias afirma que nenhuma mão humana foi colocada sobre Sodoma. Sua destruição veio totalmente de cima. Sabe, uma vez que o pecado de Jerusalém, segundo o versículo 6, era maior do que o de Sodoma, imagine quão terrível seria a sua punição. E finalmente, no verso 13, nós lemos que os líderes religiosos de Judá eram maus
tanto nos pensamentos quanto nas ações. E o fato dos sacerdotes e falsos profetas, especialmente falsos profetas, terem clamado pela vida de Jeremias, indica que eles tinham uma grande parcela de responsabilidade pela morte também de pessoas justas. Vamos lá então ao verso 12. Eu quero voltar ao versículo e ler ele novamente. Diz assim: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Bem, ele retrata uma situação muito comum em nossos dias. Ou seja, devido à sua posição estratégica e às fortificações que Jerusalém tinha, ela era considerada inexpugnável. Então o verso começa dizendo: não creram os reis da terra, nem os próprios moradores de Jerusalém creram que o adversário entrasse pelas suas portas. A ideia da sua inviolabilidade, né, de que ela era intransponível, deve ter sido reforçada ainda mais na mente dos pagãos e dos próprios habitantes de Jerusalém, pela destruição. Você lembra da destruição sobrenatural do exército assírio? Está lá em 2 Reis, capítulo 19, quando Senaqueribe cercou a cidade e daí, de maneira sobrenatural, eles foram derrotados. Então, isso e também a posição estratégica da cidade, tudo isso produziu uma falsa sensação de segurança entre os ímpios habitantes de Jerusalém. Ou seja, eles confiaram mais nas suas fortalezas humanas, do que na proteção de Deus. Confiaram mais nos muros do que em Deus, mais nos grandes portais do que na proteção poderosa das mãos do Senhor. E você sabe que em nossos dias também, hoje, nós somos tentados a confiar mais em nossa própria experiência, mais naquilo que nós sabemos fazer, mais em nosso dinheiro, mais nos nossos contatos que a gente tem, do que em Deus. Agora, a Bíblia nos admoesta, a Bíblia nos adverte, a Bíblia nos chama a confiar em Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso verdadeiro refúgio. Veja, por exemplo, o que diz o Salmo 46. Vamos voltar um pouquinho lá para os Salmos. Salmo 46. Voltemos ali para esse salmo bonito da Bíblia. Salmo 46. Estamos chegando. Aqui está o capítulo. Diz assim: Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Então, veja que o texto podia dizer assim: Deus é o nosso refúgio. Portanto, não temeremos. Aqui foi escrito pelo povo de Deus, pelos filhos de Corá. Eles podiam dizer assim: não temeremos porque os muros de Jerusalém são altos. Não temeremos porque a nossa cidade é fortificada. Você poderia dizer hoje: eu não temerei porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não temerei porque eu tenho dinheiro. Eu não temerei porque eu conheço o caminho. Veja que o texto diz: não temeremos porque Deus é o nosso refúgio. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, não temerei porque Deus é a nossa fortaleza. Mas no versículo 7 e no versículo 11, do próprio capítulo 46, essa ideia se repete. No verso 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No verso 11 ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E se a gente for lá para o capítulo 62, Salmo 62, o verso 8 diz assim: confiai nele, ou seja, confiai em Deus. Vamos pegar o verso 7 para pegar o contexto. De Deus depende a minha salvação, de Deus depende a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Uau! Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso
refúgio. Então, Jerusalém não era refúgio para o povo, não era refúgio seguro. O refúgio seguro estava em confiar em Deus. É por isso que esses textos, pequenos, poucos textos que lemos, corroboram com a ideia de que o povo devia confiar em Deus. O povo devia buscar de Deus a segurança. O povo devia buscar de Deus a salvação. O povo devia buscar de Deus a vitória. Mas o povo não fez isto. Não buscou em Deus, não buscou no Senhor, confiou nas coisas e as coisas falharam. Principalmente porque eles eram infiéis, eles eram ímpios, eles eram homens e mulheres que amavam mais as coisas da terra do que as coisas do céu, e por isso foram castigados, ou destruídos, ou punidos pela própria decisão que eles haviam tomado. Deus está chamando a cada um de nós hoje, portanto, a uma vida de fidelidade. Deus está chamando a cada um de nós hoje a sermos fiéis ao Senhor. Veja, aqui no versículo 22, para terminar o Lamentações 4, 21 e 22. 21 diz: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice passará de ti. Regozija-se e alegre-se com a promessa da salvação. E aí diz: o castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece tudo, sabe quem é você, sabe das suas lutas e Ele promete cuidar da gente. Sabe por quê? Porque Ele é nosso refúgio. Não precisamos temer, não precisamos duvidar. Ele é nosso refúgio. Vamos orar então, agradecendo o Senhor por isso? Obrigado, Deus, porque mesmo em uma mensagem de juízo, de condenação, nós podemos ver que o Senhor é nosso refúgio, cuida de nós e nos guarda. Em Tuas mãos, então, colocamos nossa vida, todos nós que oramos juntos agora, fazemos isto. Amém e amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra. Grande abraço.